Em 1 Crônicas, hoje nós vamos completar aquele estudo de 1 Crônicas e nós vamos ler de forma responsiva essa oração de Davi. 1 Crônicas 29. É interessante que 1 Crônicas ele dá todo o aparato do culto, a começar o templo que Davi planejava construir. E é duro imaginar que quando Esdras escrevia estas palavras, esse templo maravilhoso que Salomão tinha construído para adorar ao Senhor estava destruído. E então, orientando, incentivando o povo à reconstrução do templo, ele escreve aqui o templo, todos os seus aparatos, ele escreve o turno dos sacerdotes, dos levitas, a função dos cantores, dos porteiros, dos guardas, dos oficiais, dos juízes, a posição das tribos, os conselheiros, enfim, arrecada todo o material que era necessário para a construção do templo, e depois ele não pôde construir o templo, Deus não permitiu a Davi que construísse o templo, mas depois que ele arrecadou tudo, esta oração dele aqui é consagrando a Deus todas as coisas que ele havia arrecadado para construir o templo. Não é dedicação do templo, quem vai fazer isso mais à frente será Salomão. Vamos ler de forma responsiva a oração de Davi, 1 Crônicas 29, ou primeiro livro das Crônicas 29, de 10 até o 22. Acharam aí? Vamos ler. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. E glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. Então Davi disse a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça e adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor,
com grande regozijo. Podem sentar. Esse texto é muito lindo, né? Nós gostamos de ler esse texto e não é à toa que nós gostamos de lê-lo. Na oração de Davi, ele inclui aqui seu filho Salomão, e o que ele pediu a Deus pelo filho dele, eu não sei se a gente tem pedido pelos nossos filhos, mas fica aí uma dica, uma orientação, um conselho bíblico. Ele diz aqui: a meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Nós deveríamos orar sempre a Deus, pedindo a Deus que Ele dê aos nossos filhos esse coração íntegro. Coração íntegro para quê? Para guardar os mandamentos do Senhor, os testemunhos, os juízos, os estatutos do Senhor. Se nossos filhos guardarem no coração a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor, certamente eles serão bem-sucedidos. Olha, na quarta-feira passada nós estávamos falando sobre a questão relacionada à 1 Crônicas, lembrando algumas coisas deste livro agora com os irmãos. Esse livro, escrito aí após o ano 538, ele marca o que na história do povo de Israel? Qual o momento histórico ali do povo de Israel? Eu vou sempre retratar o momento histórico, porque nós estamos tratando de uma revelação progressiva, não é? A cada momento da história, Deus se dava mais a conhecer a pessoa de Cristo, o plano da salvação, a chegada, o anúncio da aproximação da chegada do Messias. Todo o Antigo Testamento ele vem como que um grande corredor que vai funilando para chegar na pessoa de Cristo, que é a plenitude da revelação de Deus. É muito importante a igreja entender isso, porque nós às vezes as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus, ficam procurando subterfúgios e para não se apegar aos mandamentos do Senhor. Aí fala: mas pastor, o mesmo Deus de ontem, de hoje, é o de sempre. É claro que é, a Bíblia fala que é, e Ele é Deus de eternidade, eternidade. Agora, a gente tem que entender esse quadro da revelação de Deus, porque depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, por exemplo, nunca mais caiu maná na casa deles. E não é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. O maná tinha que ter continuado caindo, se formos seguir a lógica pela qual esse texto tem sido conclamado. Não é assim? Que é isso, pastor? Tem que, a igreja tem que se preocupar aí, né, com pregar o evangelho da salvação, mas fazer cura, milagre, etc. Porque é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Sim, mas nós temos que entender os momentos da história da redenção. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, mas nunca mais caiu maná do céu. E Deus não deixou de ser o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre por causa disso, tá certo? A gente acompanha esse pau. Então, conforme isto, escrito este livro de 1 Crônicas por volta do ano 538. Qual o período histórico aí que o livro foi escrito? Vou ter que dar aula da quarta-feira passada de novo. Hein? O povo de Israel estava numa situação histórica. Muito bem, Cláudia. Salve essa pátria aí, minha filha. Eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia. Lembram disso? Nós vamos frisar bastante isso, porque eles foram para lá por causa de desobediência à lei do Senhor.
O salmista diz: a lei do Senhor é pura e restaura a alma. Mas eles estavam com a alma doente, porque a lei de Deus tinha afastado do coração deles. É a mesma coisa com a gente hoje. Toda vez que a lei de Deus afasta do coração da igreja, a igreja fica doente, ela fica seguindo um sincretismo religioso. Então, era uma advertência muito forte de Deus. Esdras escreve este livro, relembrando toda a genealogia. Nós vamos trabalhar a questão da genealogia hoje, e escrevendo, relatando toda a história do rei Davi. Lembra que nós falamos isso? Mostrando a fidelidade de Davi ao Senhor, mostrando o aspecto espiritual da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei glorioso, vitorioso. Esse livro, ele tem essa tônica, esse foco, diferente de 2 Samuel, 1 e 2 Reis, exatamente porque o povo estava voltando do cativeiro triste. Lembra como eles viviam no cativeiro? O Salmo 137 está aí. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Diz o Salmo 137 que aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E os cânticos de Sião, coisa boa, né? Eram cânticos de júbilo, de alegria. E como que eles iriam? Respondem: como que nós vamos entoar o canto do Senhor, de alegria e de júbilo? Escravos aqui na Babilônia, nessa terra estranha. E eles fazem até um juramento de fidelidade. Eu acho lindo aquele Salmo 137. Eles dizem assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém minha maior alegria. Ou seja, nós estamos aqui na Babilônia, mas a gente queria estar mesmo era lá em Jerusalém, né? Então era triste. Para aguçar, encorajar esse povo, de uma certa forma levantar o moral daquele povo que estava assim baixo, né? Estavam tristes, inibidos, escravos. Então escreve mostrando assim o sucesso de Davi. Olha para Davi, né? Olha como que Deus usou Davi. Mas acima de tudo, lembrem, para nos mostrar o agir de Deus sobre a história humana. Os reis da Babilônia oprimiram por 70 anos esse povo, foram escravos lá, porque Deus permitiu, porque eles desobedeceram a Deus. Eu vou fazer na aula que vem, em 2 Crônicas, um resumo da postura dos 20 reis de Israel. É um resumo, porque 20 reis, né, nós vamos ficar falando, mas os reis de Judá, das tribos do sul. E vocês vão entender por que eles foram parar na Babilônia. Então agora, como retornam, Esdras escreve esse livro para assim mostrar a grandeza, quando a mão de Deus é conosco, quando nós obedecemos a lei de Deus. Nós fomos escravizados porque nós abandonamos a lei de Deus. A lei de Deus dizia para não fazer e a gente fazia. O problema somos nós mesmos, porque a lei de Deus dizia não façam, e a gente ia lá e fazia. Então Deus nos mandou para o cativeiro, agora está nos trazendo de volta. O único quesito que Deus exigiu é o seguinte: guarda os meus mandamentos e vocês vão ser bem-sucedidos. Meus irmãos, eu fico olhando assim, nós perdemos muito tempo desobedecendo a Deus. Guarda os mandamentos de Deus e vai ser feliz, não é verdade? Não tem segredo a vida cristã. Não precisa fazer cair fogo do céu, não tem que ficar fazendo extravagância religiosa, nós não precisamos de fazer peregrinações.
A única coisa, obedeça aos mandamentos do Senhor e você vai ter uma vida feliz. É muito simples a vida, a gente é que complica ela, né? Então, assim também é a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver as lições deste livro. Meu assessor Fernandinho pode passar aí até chegar nas lições do livro. É depois do conteúdo do livro. As lições do livro. A primeira lição que nós aprendemos para tirar aqui desse livro, só lembrar os irmãos que na aula passada nós já fizemos todo aquele aparato, o período de tempo que cobriu, o esboço do livro, né? Já fizemos todo aquele pano de fundo. Hoje nós vamos ver só as lições que o livro de Crônicas nos dá. Só para lembrar, o capítulo de 1 a 9 é só de genealogia, pegando lá de Adão e vindo até os cativeiros, os cativos, aqueles que estavam retornando do cativeiro. E do capítulo 10 até o final do livro, capítulo 29, é só relatando a história de Davi. Só relata assim, a morte de Saul, e já entra Davi na história, e Davi, os valentes de Davi, na preparação para a construção do templo, só enaltecendo a figura de Davi, e encerra com a morte de Davi e Salomão sendo elevado ao trono. Esse é todo o conteúdo de 1 Crônicas. Então, como Crônicas repete, 1 e 2 Crônicas é uma repetição da história narrada em 2 Samuel, 1 e 2 Reis, então muitos irmãos, quando vão lendo a Bíblia, perguntam assim, e quando percebe isso, que alguns nem percebem, falam assim, mas poxa, eu já li a história de Davi lá, estou lendo aqui de novo, não é assim? Fica meio confuso. Então você pode saber, quando você estiver lendo a sua Bíblia, que já leu a história de Davi, daqueles reis todos, e quando chega em Crônicas, começa a ler tudo a história de Davi, dos reis de Judá de novo, então você lembra, é uma repetição dessa história, sobre agora uma nova ótica do agir de Deus, escrito depois que voltaram do cativeiro da Babilônia, para encorajar o povo de Israel a reconstruir Jerusalém e a guardar os mandamentos do Senhor e a banir definitivamente do meio deles a idolatria. Então vocês lembram disso, para não falar assim, por que eu estou lendo de novo? É por essas razões, a ótica é diferente. Então pode algum perguntar, mas por que uma repetição? E o Gustavo, hoje eu não trouxe minha caneta não sei, nem você. Então, 2 sem caneta, aquele laser assim, né, que quando eu esqueço, o Gustavo traz. Só que eu esqueço toda quarta-feira, e hoje ele esqueceu também. Então, 1 Crônicas é praticamente uma repetição aí de 2 Samuel Reis. Por que essa repetição? Nós devemos lembrar que, antes de mais nada, o fato de algo ser repetido denota a sua importância, ok? Quando você tem que repetir um conceito, quando você tem que repetir um conselho, quando você tem que repetir uma situação, para descrever a importância que ela tem. Até numa peça, né, doutor? Quando você tem que repetir o artigo da lei, é porque ele é importante para fortalecer aquele contexto. Então a repetição aqui é para descrever a importância da história dos reis de Judá para aquele momento que o povo de Israel estava vivendo. Será então no mínimo uma atitude inteligente o fato de não negligenciarmos a leitura e o estudo deste livro. Deuteronômio 6, vamos ver esses textos, só para vocês verem a importância dessa repetição. Alguém abra em Filipenses 3:1 e outros abram em Deuteronômio 6, 6 e 7. A palavra de Deus usa muito essa forma de repetir e mandar repetir algumas lições ao povo para que não se esqueçam delas. Abriram aí Deuteronômio 6, 6 e 7?
Eu queria que todos que tenham aberto a sua Bíblia nesse texto, leiam comigo. Vamos lá? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que tinha que falar tanto assim para os filhos? Tinha que falar o código de fé, né? O credo deles do Antigo Testamento, que está nos versos, está no verso de número 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Olha, repete isso lá na sua casa. Todo dia quando você for colocar seu filho dormir, repete para ele. É o código de fé. Filho, essas palavras que o Senhor nos ordenou é para estar no nosso coração. Ama o Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Também quando você estiver no caminho, quando você estiver andando pelo caminho com ele, repete de novo. É pouco, escreve no umbral da tua casa. Quer dizer, era uma repetição, por causa da importância. Assim como nós temos o credo apostólico agora no contexto do Novo Testamento, esse era o credo mosaico do Antigo Testamento, para não adorar outro Deus e para amar a Deus de todo o coração. É um código razoável, não é verdade? Era para repetir. Achou o Filipenses 3:1 aí? Pode ler. Dizendo assim, eu já falei isso, mas é importante para vocês, para o aprendizado de vocês, que eu escreva as mesmas coisas. Nós então devemos entender que a repetição destes livros da Bíblia dado a importância deles. A segunda questão, a segunda lição espiritual deste livro, e eu estou gostando aí do termo espiritual. Não sei se os irmãos estão acompanhando aí aquele assunto lá da renúncia do Papa. Vocês acompanharam? Estão vendo? Aliás, todo mundo está vendo, não fala outra coisa, a televisão, né? E a renúncia do Papa, ele alegou que há uma diminuição das suas forças físicas e espirituais. Estão entendendo que é pressão demais interna. Então, a diminuição das forças físicas e das forças espirituais. Então, as lições nossas aqui são lições espirituais do livro. Genealogia. O que tem de espiritual nisso aí? Até brinquei aqui na quarta-feira passada. Todos nós gostamos de ler genealogia na Bíblia, né? Quando chega na genealogia, é uma delícia ler, não é? Belaléu, Aitofel, né? Vocês gostam de ler genealogia? Tem uns irmãos que falam assim, pastor, você me desculpa, eu até pulo aquela parte. Falei, não desculpo não. Eu te desculpo, ok, né? Quase ninguém gosta de ler genealogia. E poucos entendem por que genealogia. Tanta genealogia, né? Então vão entender por que tanta genealogia na Bíblia? Só Crônicas aqui pegou 9 capítulos de genealogia. Volta lá em Crônicas, vamos ver aí, olha aí. Não vão ler não, pode ficar tranquilo. Mas vai lá no capítulo 1. Nós estamos vendo 1 Crônicas. Começa com quem? Hein? Adão. Descendente nada, começa em Adão. Adão é o primeiro homem que viveu sobre a terra, correto? É lá onde tudo começou, viu? Lá em Adão.
Então Esdras, o sacerdote, zeloso que era, vai pegar a genealogia de toda a história da humanidade. Há um resumo da história humana aí pelo crivo judaico, correto? Então, mas é claro que é uma referência que é o primeiro homem. A genealogia, e vai descrever aí a descendência de Adão, depois vai descrever a descendência de Jacó, as tribos, né? Vai descrever um a um, né? Quem era de cada tribo, até, já pensou? Até chegar lá neles, propriamente dito. É muita gente, é uma história muito longa. Essa genealogia, nós devemos entender algumas coisas. Uma das razões mais preciosas para lermos e estudarmos as genealogias da Bíblia está no fato de que elas mostram o Senhor em ação, escolhendo e preservando um povo para si. Esse texto é para nos mostrar a história, a ação de Deus na história, escolhendo, e não somente escolhendo, mas preservando um povo para si. Como que eles poderiam crer na promessa de Deus, na aliança com Abraão? Então a genealogia é para mostrar a fidelidade de Deus para com a sua aliança. Escolhe um povo para si, e está aí o nome deles, um por um. A maioria dos judeus até hoje sabe a tribo que descende, né? Paulo, quanto tempo depois, ele vai dizer lá até a tribo de Israel que ele pertence. Esse povo tinha essa relação com a sua própria história, e nós somos muito superficiais. Eu acho que é por isso que às vezes nos falta, assim, até uma melhor definição de quem sou eu. Você conhece o nome dos seus antepassados até qual geração? Avós? Eu conheci um pouco da minha história porque eu fui estudar, pesquisar e correr atrás, mas até que geração que vocês conhecem? Quem conhece até mais de 3 gerações aí? 1, 2, 3, 4. Privilegiados. Via de regra, não passa de 3 gerações. Não sei se é porque nós brasileiros somos um povo muito assim, misto, né? Uma mistura de raça enorme. A gente não preocupa muito com isso. Eu sou da família que sempre preocupou. Meus pais sempre preocuparam em contar a história dos avós, dos antepassados. É assim, um pouco oral. Aí eu fui descobrir, agora eu conheço até a 7ª geração, mas é o que eu conheço. Mas a maioria de nós não conhece. Às vezes nos falta maior identificação da nossa personalidade, porque não conhecemos as nossas gerações. A pessoa entra até em crise de identidade por causa disso, vocês sabiam? Entra em crise de identidade às vezes, por não conhecer as suas gerações. Então, aqui nos mostra que a genealogia é para dar uma demonstração da ação de Deus, que escolheu e preservou um povo para si. E está aqui o nome de um por um: Adão, Sete, e vai embora, né? Passa por Noé, Abraão, e vai embora. Então, eu quero fazer um desafio para cada um aqui, né? Estudar um pouco a genealogia sua, então, né? Porque de Adão está na Bíblia aqui, né? De Davi, de Cristo, está aqui na Bíblia. Segunda razão, a genealogia é importante, ou elas são importantes, as genealogias bíblicas, porque é uma prova maravilhosa da fidelidade de Deus à sua aliança. Como que aquele povo sabia que Deus nunca abandonou a sua aliança?
Por quê? Por causa das gerações. Lembra do Salmo 90, verso 1? O salmista fala assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não é maravilhoso isso? Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. A genealogia, irmãos, é para não deixar da nossa parte nenhuma desconfiança da fidelidade do Senhor, a aliança que Ele fez desde o Éden. Não é com Abraão, não, é desde o Éden, desde quando nossos primeiros pais pecaram, e que Deus lhes fez promessas, e que da descendência da mulher viria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Toda a história agora vai passar pelo crivo, e a genealogia é para contar isso. Você pode não gostar de genealogia, mas digamos que esse livro aqui, a Bíblia, fosse aquele livro da vida que Apocalipse fala, que se o seu nome e o meu não estiver escrito lá no livro da vida, nós não vamos ter parte lá no reino de Deus. Eu duvido se você não ia querer achar seu nome aqui nessas genealogias, se você não ia ler até achar seu nome aqui, eu duvido, né? Vai lá, Milson. Os edomitas, eles foram um povo que ficou sempre ali do lado de Israel, mas alguma explicação tem, o meu senhor, eu não sei te dar ela aqui não. Eles eram apenas aparentados, eram descendência de Esaú, não é? Não fez parte da aliança, mas Esaú era filho de Abraão, deve ser por amor a Abraão aqui, não é? Porque Deus deixou de fazer muita coisa em Israel por amor a Davi. Então, assim, pode ser por amor a Abraão que ficou registrado aqui, e para a gente saber que os edomitas também tinham uma relação de parentesco com o povo de Israel, embora a maioria do tempo parece que era mais enciumado e briguento com Israel do que um reconhecimento de parentesco. É daqueles parentes assim. Eu acho que eu vou ter uma explicação mais à frente, daqui a pouco eu vou ver. É daqueles parentes que ficam ali por perto brigando com a gente. Sempre, todo mundo tem um, hein? Eles deveriam ter uma certa mágoa, assim, repassada de geração em geração. O caso de Jacó, os parabéns, poderia a Esaú, e assim aí pegou de novo um repasse. Embora os dois constantes se acertaram, mas essa é a descendência de Esaú, não soube né? Agora, a questão da genealogia como um todo, ela nesse caso aqui também, é para nos mostrar a semente eleita, da qual viria Jesus, o Messias, séculos depois. Então, a genealogia, você nunca vai passar um texto aqui do Antigo Testamento sem uma referência a essa linhagem da aliança. E eu gosto de ver nessa linhagem da aliança, irmãos, dois fatores muito importantes. Um é que Deus sempre manteve o remanescente fiel sobre a terra, e até a volta dele vai manter o remanescente fiel. Tanto que Jesus, no sermão profético, ele disse assim, a respeito das tribulações, do fim do tempo, e que se Deus não abreviar os tempos, se possível fosse, até os eleitos se perderiam, se possível fosse. Então, quer dizer, Deus sempre vai manter um remanescente fiel sobre a terra. Essas genealogias servem para nos mostrar isso. O outro quadro é aquela promessa que Deus fez para Abraão. Falou assim: Abraão, a sua descendência será tão numerosa como a areia da praia. Conta a areia da praia.
Você pode contar os grãozinhos de areia da praia? Não. E como as estrelas do céu, alguém pode contar as estrelas do céu? Conta as estrelas. Deus falou para Abraão. E eu vejo essa promessa se confirmando lá em Apocalipse, quando fala: vi numerosa multidão que ninguém mais poderia contar, gente de toda tribo, raça, povo, língua. Quem são esses? Vai falar assim: é a descendência de Abraão, são os da promessa. Então a genealogia enche o nosso coração de esperança, saber que Deus mantém uma linhagem real sobre a terra, um descendente, a descendência de Abraão, os da fé. Saber que Deus sempre mantém o remanescente fiel. Quando o profeta Elias diz: todos te abandonaram, Deus falou: não, tem 7.000 que nunca se dobrou a Baal, boca que nunca beijou a Baal, tem 7.000 lá. Então Deus sempre mantém o remanescente fiel, e a segurança de que as promessas de Deus não falham. Então a genealogia tem um papel muito importante no contexto histórico da revelação divina, até chegar em Cristo. Depois de Cristo, suspendeu a genealogia, porque a promessa é que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então na Bíblia a genealogia vai até Cristo. Mateus 1, pode olhar aí, tem um resumo histórico da genealogia. Não tem toda a genealogia, tem a espinha dorsal da genealogia, está em Mateus 1, porque Mateus escreveu este evangelho endereçado aos judeus, e o judeu sem genealogia não tinha história da aliança para ele. Então, para provar para eles que Cristo era o descendente da mulher prometido, ele era da linhagem de Davi, ele era da linhagem de Abraão, ele era filho de Abraão, filho de Davi, descendente conforme a promessa de Deus, e que ele era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então está aí em Mateus 1. Então a genealogia bíblica tem um papel extremamente importante, mas como sombra ela também encerra na pessoa de Cristo. Terceiro ensino, da genealogia tem alguma pergunta que não seja de Esaú lá do Edom? A de Edom é só uma curiosidade, né, Milton? É brincadeira, tá, Milton? Tanto que Crônicas aqui trata Davi como um rei messiânico à semelhança de Cristo, né? Davi é tratado aqui em Crônicas como um rei herói que mata gigante, que Deus socorre o exército dele, Deus vai no meio do exército dele, é o Deus dos exércitos, ninguém rompe esse homem, ninguém vence esse homem. É um modelo de reinado messiânico, descrito aqui, para encorajar aquele povo de Israel a manter firme na aliança com o Senhor, depois que estavam voltando do cativeiro da Babilônia. Nós vamos ver em Esdras algumas lutas que eles tiveram. A terceira lição espiritual aqui, é onde, tá, Milton, estou brincar aqui, é para dizer o seguinte para nós: todas as famílias são iguais. Passam aí, Fernandinho. Outro belo ensino que podemos tirar aqui das genealogias é que no fundo, todas as famílias da terra são iguais. O que é que diz Romanos 3:23? Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todas as famílias atendem perfeitamente a esse critério. Todos pecaram. Em todas as famílias há pessoas dignas e pessoas indignas, pessoas muito especiais e pessoas, muito especiais. Tomemos como exemplo a família de Judá. Judá é a tribo escolhida para dela vir o descendente, Jesus Cristo, o Messias. Então, poderíamos dizer, é a família das famílias, é a tribo das tribos de Israel,
a mais protegida, tanto que depois, quando divide reino do norte e reino do sul, a linhagem de Davi continua reinando sobre Judá, é a tribo do sul, é a linhagem que viria o Messias, é a dinastia de Davi. Lá na tribo do norte era uma confusão, uma hora era uma família, outra hora era outra. Aqui na tribo do sul tinha as dificuldades, mas era só a dinastia de Davi, um rei sucedia o outro. Ninguém nunca tirou o governo da mão dessa dinastia de Davi, enquanto lá no norte era uma confusão doida, cada dia era alguém diferente. Então vamos pegar como exemplo aqui a família de Judá, a família mais honrada aqui das 12 tribos de Israel. Só que, olha aí, seguindo, nós encontramos aí na família de Judá, está, se você quiser ir acompanhando, capítulo 2, versículo 3, nós encontramos aí Er é o filho mais velho de Judá. Foi mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor fez o que com ele? Hein? O Senhor o matou. Não passou aí, Fernandinho? Passa aí para nós. Isto. Pelo que também o Senhor o matou. Tem umas pessoas que assustam quando lê isso na Bíblia, que o Senhor o matou, né? Algumas desobediências, o castigo era com a morte imediata. Temos Onã, irmão mais velho de que se recusa obstinadamente a sujeitar-se a um princípio bíblico, o princípio do levirato. Ou seja, quando morria um irmão mais velho, o irmão mais novo tinha que casar com a viúva sem deixar filho. O irmão mais novo tinha que casar com a viúva para gerar filho para o irmão mais velho, porque era uma família patriarcal e o primogênito tinha que ser mantida a memória dele por uma questão de preservação da família. Então a genealogia está aí, né, de novo contemplada. E esse Onã se recusou, o irmão de se recusou a casar com a sua cunhada e suscitar filhos, né, a e ele também morreu por causa do seu pecado, transgrediu uma ordem bíblica, está em Gênesis 38, de 8 a 10. O próprio Judá, né, o patriarca desta tribo, a tribo de Judá, ele também cai numa armadilha, prostituindo-se com a própria nora. E temos dessa tribo de Judá o caso de Acã. Lá em Josué capítulo 7, é aquele que furta a capa babilônica lá quando dominaram Jericó, que não era para pegar despojo, ele escondeu, e aquele pecado oculto dele trouxe derrota ao povo de Israel. Então ele pecou pegando coisa contaminada, e foi destruído ele e toda a sua casa. Então nós temos aí esses exemplos ruins dentro da própria tribo de Judá. Por outro lado, passando aí, Fernandinho, por outro lado, encontramos no registro aí no capítulo 2, versículo 6, Etã, Emã, Calcol e Dara. Notemos que quando o Espírito Santo quis exaltar a sabedoria de Salomão, tomou esses 4 homens como base, dizendo que Salomão era mais sábio que eles. Não é isso? E é interessante a gente observar isso, está lá em 1 Reis 4, 31, porque a Bíblia diz em Provérbios que o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe, admitindo que toda família nós temos esta dificuldade, às vezes dentro da nossa própria casa, filhos e familiares que obedecem e andam nos caminhos do Senhor, e aqueles que transgridem os caminhos do Senhor. Então todas as famílias são iguais nesse ponto. Encontramos Naasson, né, que foi príncipe de Judá, e a figura mais importante dessa tribo, Davi, o grande expoente da família, referência em Israel, que da sua descendência vem o Messias, e é uma figura do Messias. Então assim, os melhores expoentes de nossas famílias não passam de pecadores carentes da graça e da misericórdia do Senhor. E
e não há lugar para o chamado orgulho de família no reino dos céus. Todas as famílias têm seus altos e baixos. Esse texto nos ensina a olhar com mais humildade para nós mesmos e cair naquela, como é que fala? Aquela cortina que a gente pensa que a minha família é boa, ruim é a família do outro, né? Então nós temos que aprender a conviver com essas nuances dentro das nossas famílias e saber administrar ao registro da palavra de Deus, nos alertando para isso, e nenhum de nós está isento destas situações, correto? Ok? Outra lição que esse livro nos traz é que neste mundo nós corremos sempre o risco de sermos mal interpretados. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso, ser mal interpretado. Eu não queria falar aquilo, eu queria falar, né? Isso acontece demais. Quantas brigas que surgem, né? Dificuldades, desavenças, por a pessoa ser mal interpretada. Eu lembro uma vez que em Jugambola, eu fui pedir desculpa, o moço que eu entrei com o pé mais alto, ele, desculpa não. E quanto mais eu pedi desculpa, mais ele achava que eu estava afrontando ele. E se ele não tira lá, eu tinha quebrado aqui, camarada. Ó, brincadeira. Ele tinha me quebrado, né? O cara dava uns dois de mim. Então, assim, vocês sabem, o risco de ser mal interpretado. No capítulo 19, de 1 a 6, nós temos uma lição muito interessante. Davi, ele estava cheio de boas intenções, e às vezes isso acontece. Nossas melhores intenções, né, mais puras intenções, podem ser mal interpretadas. Davi desejava mostrar sua bondade e consideração para com Hanum, o filho do recentemente falecido rei Naás. Então Davi quis mandar um presentinho, fazer uma aproximação, e ele mandou uns homens lá. Essa história é muito engraçada, e triste, mas engraçada. E o gesto de Davi foi mal interpretado por Hanum, e gerou um dissabor muito grande para Davi. Humilhou os homens que Davi mandou, cortou a roupa deles, pôs os homens para correr com as nádegas de fora, enfim, foi uma confusão. Humilhou os agentes de Davi, falou assim: Davi está arrumando um pretexto, está mandando a espia no nosso país. Ele foi mal interpretado. E esse episódio é muito interessante, eu não quis deixá-lo de fora aqui, porque uma lição que a gente tem que tomar cuidado, que a gente pode ser mal interpretado, e que muitas das vezes nós devemos tomar cuidado também com os conselhos que nós recebemos, que nem sempre são conselhos bons, não é? Nós temos que saber assim, discernir os conselhos que nós tomamos. Às vezes as pessoas que vão dar conselhos não são as mais aptas e não nos dão conselhos sábios, e outros que a gente deveria ouvir e não ouvimos. Então nós temos essa duplicidade, temos que tomar cuidado com os conselhos que nós ouvimos. Provérbios chega a dizer que a gente nunca deve tomar conselho com o ímpio, e é um princípio espiritual para a nossa vida, nunca tomar conselho com o ímpio, né? É uma orientação da palavra de Deus. A quarta e última lição espiritual aqui desse texto é a respeito do templo e o zelo do culto. Pode passar aí, Fernandinho. Achou aí? Isto. O templo, né, e o zelo do culto a Deus. Crônicas encerra com os preparativos para a construção e ordem do templo e do culto ao Deus de Israel. Esse período, eu até entendo assim que Esdras estava registrando essa questão do templo, porque eles iam ter que reconstruir o templo de Salomão, que tinha sido destruído pelos babilônios. E a reconstrução do templo significava também a restauração do culto em Israel. O profeta Ageu profetizou nesse período e falou da reconstrução do templo.
falou que aquele povo estava habitando em casas apaineladas e a casa de Deus estava desprezada, né? Então, por quê? O zelo da reconstrução do templo era o zelo do culto, porque o culto no Antigo Testamento dependia de todos aqueles aparatos. Então encontramos aqui a descrição de todo o aparato ligado à adoração nos dias do Velho Testamento: o templo, os sacerdotes que serviam no templo, os levitas, tinha a ordem dos levitas. Lembrar que hoje não tem mais levitas. O sacerdócio hoje sobre a igreja é aquele da ordem de Melquisedeque. Lê lá em Hebreus 7, que é o sacerdócio de Cristo, o sumo sacerdote. Mas naquele tempo tinha, fazia parte dos aparatos, os cantores, os rituais e principalmente a lei de Deus, o ensino de que a idolatria deveria e teria que ser detestada. E aqui fica um princípio para você e eu que somos adoradores aqui na casa do Senhor: só há verdadeira adoração se o Senhor for tido como único. Guardem isso, porque diz aqui o profeta Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com os homens, para nós adorarmos a nós mesmos e para nós criarmos um monte de música humanistas que adora a si mesmo, nem os ídolos, nem a tradição antiga, nem a tradição moderna. Deus não divide a sua glória com os homens. Então só há adoração onde Deus for tido como único. Tanto que quando o diabo tenta Jesus e fala assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorares, Jesus então disse: arreda Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Então só há adoração onde Deus for tido como único. A oração que nós lemos de Davi: Senhor, tudo é teu e da tua mão tu damos. Ou seja, nós não temos nada, tudo é teu. O que nós devolvemos, o dízimo que nós devolvemos, já é do Senhor, nós estamos devolvendo. Tudo é teu e das tuas mãos tu damos. Davi morre depois de cumprir sua missão e escolhe Salomão para reinar em seu lugar, e nós vemos aqui a bênção de encaminharmos bem os nossos filhos. Eu quero concluir aqui com duas telas sobre a cristologia de 1 Crônicas. Abra comigo aí, 1 Crônicas 17, nós estamos passando aqui para as conclusões. Dentro da aliança do Senhor com Davi, Crônicas 17, 11 a 14, fala assim: há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Então, embora tem hora pareça falando de Salomão, não poderia ser de Salomão esse para sempre aqui, não é? Teria que ser uma referência ao reinado escatológico e messiânico de Jesus Cristo. Escatológico no sentido do Antigo Testamento. Hoje é o reinado real de Cristo sobre as nossas vidas. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Fala de Saul. Mas o confirmarei na minha casa
e no meu reino para sempre. O seu reino, o seu trono será estabelecido para sempre. Então, está falando aqui de um reinado da aliança, um reinado messiânico. Está claramente aqui então apresentado. É verdade que em Salomão parte dessa palavra fora cumprida, porém na sua totalidade o seu cumprimento ocorreu e tão somente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o grande descendente de Davi, o Messias de Israel. Davi também é uma figura do Messias no Antigo Testamento. Lembra-se, no Antigo Testamento tem muitas figuras de Cristo. O tabernáculo, os sacrifícios que fazia ali de matar o cordeiro, depois ele vem morrer na Páscoa no nosso lugar, não é assim? Então tem muita figura de Cristo, os aparatos do templo, levitas, sacerdotes, cantores, então sombras, muitas sombras. Davi é uma sombra, uma figura do Messias que viria mais tarde. O rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos capítulo 13, versículo 22. Qual foi o descendente de Davi que fez toda a vontade do Pai? Toda a vontade de Deus? Só Jesus Cristo. Todos os outros não atingiram esse patamar. Logo então nós entendemos. E quando a gente vê o nascimento de Jesus anunciado em Lucas 1,32, é interessante nós notarmos que ele é chamado ali um rei da descendência de Davi, filho de Davi. Então Davi assume aqui este estilo messiânico de Cristo, que era uma sombra, uma figura do reinado messiânico de Cristo. A outra página aí, Fernandinho, o conceito a respeito do povo de Deus e do reino de Deus focado em Davi neste livro, torna-se uma realidade na pessoa de Cristo. Olha ali, Jesus é chamado então de filho de Davi. Vamos ler alguns textos desse? Abre aí, Lucas 1, 32. Vamos ler esse texto que a gente não leu. Lucas 1, 32. É importante, irmãos, você ver isto, porque muitas pessoas pensam que o Antigo Testamento é um livro assim, que não é mais para nós hoje, que não tem uma mensagem atual. E todo o Antigo Testamento está falando de Cristo. Cristo é o centro das Escrituras. Então, as sombras, as promessas e a revelação de Deus. Acharam aí? Lucas 1, 32. Vamos ler? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Crônicas fala desse Davi poderoso, esse Davi tão preocupado com as coisas espirituais, para focar o reinado messiânico, para retratarmos aqui e para focar e nos direcionar no sentido de Cristo. Esse texto de Romanos 1, 3 aqui, é só uma referência que Paulo vai dizer assim: com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então a cristologia de Crônicas, ela aponta para Cristo através da figura do reinado vitorioso de Davi, porque convenhamos, Davi foi o rei referência mais vitorioso que Israel conheceu, né? Tanto que até nós aqui gostamos de Davi. Você imagina aquele povo de Israel, né? Nós aqui gostamos de Davi. Como eu gosto de ler a história de Davi, a biografia. Charles Swindoll escreveu um livro da biografia de Davi.
editado pela Mundo Cristão, Heróis da Fé, vários autores, vários personagens, e tem um sobre Davi, maravilhoso esse livro. A perfeita obediência à lei de Deus, segundo a linhagem de Davi, aquele descendente de Davi que obedecia perfeitamente à lei de Deus, Paulo vai fazer uma referência a ele aqui em Romanos 5, o versículo 19. Continua abrindo a sua Bíblia aí, tá bom? Diz assim: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, estou lendo o texto completamente fora aqui, desculpa. Alguém achou? Pode ler. O texto lá de Crônicas que nós lemos é que o descendente de Davi obedeceria plenamente à lei de Deus. Então Paulo está falando aqui, esse descendente de Davi que teve perfeita obediência à lei de Deus e a cumpriu por nós, é uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Aqui esse Atos 2 eu quero também que os irmãos leiam comigo. Esse nós vamos ler todo mundo junto. Linda essa leitura aqui de Atos 2, faz parte da mensagem de Pedro. Atos 2, 33 a 35. Vamos ler a uma só voz este texto. O trono eterno de Davi. Crônicas destaca muito ali que era um reinado para sempre. Aquela leitura que nós fizemos ali de Crônicas, era um reinado para sempre, não é isso? Crônicas, o texto que nós lemos lá, os versículos 17, versículo 11 a 14. Então, no caso aqui, Atos 2, 33 a 35. Vamos lá? Exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrato dos teus pés. Então, esse que subiu ao trono soberano, está assentado à destra do trono de Deus, onde reina hoje e reinará para todo sempre, o descendente de Davi. Então, aquela promessa lá de Crônicas, de um reinado para todo sempre, cumpre aqui na pessoa de Jesus Cristo. Então, o trono eterno de Davi, uma referência a Cristo. E Romanos 8, 37, vocês podem ver aqui, não estou lendo todos os textos. Romanos 8, 37, vamos lembrar a bênção e a vitória final prometida a Davi. Romanos 8, 37. É uma outra referência que nós vamos ler juntos. Vamos lá? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que promessa maravilhosa, né? Então nós estamos debaixo de um reinado. Cristo é o nosso rei. A promessa desde o Antigo Testamento é da descendência de Davi, Jesus perfeitamente descendente de Davi, e essa promessa da bênção final que paira sobre nós. Em Cristo nós somos mais que vencedores. É a promessa dessa bênção final que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Então, a última tela aí para encerrar, Fernandinho. A 1 Crônicas, escrito após o cativeiro babilônico, para encorajar os judeus no retorno a Jerusalém para o tempo de reconstrução. E a palavra-chave é que o justo é abençoado, né? Esta é a palavra-chave. Fernandinho, põe a última aí para nós. Não tem não? Não tem mesmo, Fernandinho, tá certo você.
O dele lá não tem, é porque ele já estava lá, né? Não deve ter colocado o pendrive novo. Então, estava da quarta-feira passada. Encerramos 1 Crônicas. Quarta que vem nós vamos estudar 2 Crônicas. 2 Crônicas vai falar dos reis que descenderam de Davi, toda a dinastia de Davi que reinou nas tribos na tribo do sul, nas tribos do sul, tendo como capital Jerusalém. É um resumo daqueles reis. E nós vamos apresentar aqui um escopo bem interessante daqueles reis para servir de um grande ensinamento para nós. Irmãos, a vida cristã é assim: anda nos meus mandamentos, nos meus estatutos e viverás. Jesus cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus por nós, porque como pecadores nós não tínhamos como pecadores cumprir uma lei perfeita. Como que nós, pecadores imperfeitos, vamos cumprir uma lei perfeita? Ele cumpriu a lei e colocou em nós o seu Santo Espírito para nos dar condição de fazer a vontade de Deus. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Muitas das tristezas que estão na nossa alma, se nós obedecêssemos um pouco mais a lei de Deus, elas não estariam aí e não nos incomodariam tanto como às vezes nos incomodam. Então nós vamos continuar aprendendo isto nestes últimos livros históricos que nós estamos analisando aqui. Lembra que é um curso, visão panorâmica do Antigo Testamento. Estamos quase concluindo a galeria dos históricos. Faltam, me parece, 4 livros só para a gente concluir os 12 históricos. Depois vamos estudar os poéticos e os proféticos. E é interessante porque o caráter literário de cada livro é diferente do outro. Não se lê um livro histórico como se lê uma poesia, obviamente, não é? Não se lê uma poesia como se lê uma profecia, um sermão. Então nós vamos aprendendo esse caráter literário que forma a revelação de Deus para nós entendermos que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porém, na sua economia divina, aprove a Ele em cada tempo, cada página da revelação bíblica, Ele manifestar o seu poder, a sua soberania de alguma forma. Nós precisamos de aprender isto para a gente não ficar meio perdido nesse tempo de tanta confusão religiosa que nós vivemos. Tá certo? Tem alguma pergunta a fazer do nosso estudo de hoje? As lições de 1 Crônicas? Ok? Vocês estão assim com a cara de que já está na hora de encerrar, mas eu entendo que é por causa do acampamento. Ninguém aqui foi para o Douradão, né? Ninguém foi para o Douradão, é por causa... hoje eu descobri que uma família aqui da igreja foi para Mangueira, né? Tem na Mangueira, mas é a Mangueira do Laércio, lá na fazenda, é o Salles, coisa do Salles. O pastor, eu fui para Mangueira, eu falei, ô Salles, não, para Mangueira do Laércio. É brincadeira lá, né, irmão? Vamos encerrar, vamos ficar de pé. Vamos encerrar aqui este momento, e eu quero lembrar aos irmãos que no sábado, dia 23, e no domingo, dia 24, nós vamos ter uma programação muito especial aqui na igreja. E eu gostaria de ter a igreja toda participando desta programação, tá bom? Estará conosco o reverendo Antônio Carlos de Menezes, lá em Minas a gente conhece ele por Toninho, né? Foi meu contemporâneo lá no seminário em Belo Horizonte, só que já está saindo e eu estava entrando. E ele é da APECOM, antiga CNE, que era de evangelização e missões. Hoje é evangelização e comunicação, né? A APECOM é um órgão oficial da nossa igreja e ele é um pregador assim da palavra de Deus, é muito joia. Vale a pena a gente estar acompanhando aqui essa programação da APECOM, feita pelo Sínodo do Mato Grosso do Sul aqui na nossa igreja, tá bom? Vamos orar.
Ó Deus, nós rendemos graças e louvores ao teu santo nome, porque teu é o reino e tudo pertence ao Senhor. Ó Deus, nós habitamos uma terra que é tua, nós também pertencemos ao Senhor, porque o Senhor nos criou, e pertencemos de novo ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou, nos redimiu em Cristo Jesus. Ó Deus, obrigado pela esperança que temos no Senhor para viver e também para toda a eternidade. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir os teus estatutos, os teus mandamentos, os teus juízos, porque a promessa do Senhor é que se andarmos em obediência ao Senhor, nós seremos o povo mais feliz desta terra. Por isso, ó Pai, nós queremos confessar a nossa pequenez de alma quando nós não obedecemos a palavra do Senhor e os mandamentos do Senhor, e andamos, ó Deus, como aquele povo perdido, desorientado, à procura de novidade, à cata de novidades, não se satisfazendo com os juízos e os estatutos do Senhor. Ó Deus, sabemos que isso é infidelidade ao Senhor, isso é falta de lealdade para com o Senhor. Por isso pedimos a tua graça, pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, para andarmos em obediência à tua palavra e sermos um povo forte, destemido de qualquer circunstância deste mundo, com o nosso coração cheio do temor do Senhor e cheio, ó Deus, de saúde espiritual, para vencermos as lutas e as etapas desta vida. Oramos e clamamos pela tua graça e a tua misericórdia sobre cada um que está aqui conosco nesta noite, nossas famílias e, ó Deus, todas as famílias da igreja. Rogamos por cada um irmão, para que seja mantido em fidelidade ao Senhor e à tua palavra, e que os nossos filhos, ó Deus, assim como Davi orou por Salomão, seu filho, para que ele guardasse os mandamentos do Senhor, oramos também pelos nossos filhos, para que eles guardem os mandamentos do Senhor e vivam aqui sobre a terra uma vida feliz, uma vida segura nos teus braços. Oramos assim, pedimos uma noite de descanso e paz, fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem se assentar. Encerramos aqui o nosso estudo, a nossa aula de hoje.